Glória a Deus, saúdo a cada irmão, a cada irmã nesse dia, com a gloriosa paz de Cristo Jesus, amém, que Deus venha regar o teu coração, que Deus venha falar contigo nesse dia, através dessa mensagem, seja qual for o dia que ela chegar na tua vida, amém? Mais uma vez meditando na palavra, né? Desde já, para quem não sabe, aqui quem vos fala é o irmão Moisés, né? Às vezes pode pegar alguém que tem chegado recém. Estamos botando esse vídeo, né, no Batalhão de Cristo Jesus, né? Botamos no grupo de WhatsApp, botamos no status do telefone, procuramos colocar em todas essas oportunidades, né? Desde já faço um apelo, se você não é inscrito, se inscreva, né? Aperte ali o sininho, aperte para receber todas as notificações e Deus vai falar contigo, vai te fortalecer, vai te limpar, vai te animar através da palavra, porque a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a pregação de Cristo, que é a palavra dele, né? Então, faça esse apelo, se você não é inscrito, se inscreva, né? Compartilhe o link com aquele que você sabe que talvez precise de uma palavra, precisa de uma libertação, precisa de um ensinamento, né? São tantas pessoas que necessitam, e é o Senhor que vai nos dar a vitória, amém? Temos falado do Salmo 107, versículo 11 e 12, Salmo 107, versículo 11 e 12, que desprezamos o conselho do Altíssimo, né, e andamos contra a palavra de Deus. Com esse texto chegamos em Neemias, construindo um muro, colocando portas, né? O último vídeo que a gente falou foi da porta. Quero falar um pouquinho do mesmo texto, que está em Neemias capítulo 6, do versículo 12 e 13. Neemias capítulo 6, versículo 12 e 13. Então percebi que não era Deus quem o enviara, mas que ele tinha profetizado contra mim. Tobias e Sambalate o haviam subornado. Ele tinha sido subornado para me intimidar, a fim de que assim fizesse e pecasse, para que tivessem de que me infamar e assim me vituperassem. Amém? O texto que quero falar hoje, né, a palavra nesse texto que é infamar, ou seja, trazer uma má fama para Neemias, né? Esse era o propósito de Sambalate e Tobias pagando o profeta Semaias, mandando ele se esconder num lugar no templo que ele não podia entrar. Então isso ia andar contra a palavra de Deus. Neemias não podia entrar porque era o lugar do sacerdote na época, né, que no tempo da lei de Moisés, que somente o sacerdote podia entrar no Santo do Santo, depois do véu. Por isso que quando Jesus morreu, diz a palavra de Deus que o véu se rasgou de cima a baixo, para que todos tivessem acesso pelo sangue de Jesus. Mas nessa época aqui, né, não se podia. Então o inimigo tentou fazer ele pecar, para trazer uma má fama, né, a ele. Então, quando eu começo a andar contra a palavra de Deus, o inimigo vai achar um modo de trazer uma má fama sobre mim. Aí eu te convido, irmão, vamos no culto, irmão, vamos no culto, irmão, te inscreve no canal. Aí você descobre, mas Moisés rouba, mente, fala mal, é fofoqueiro, né? Porque aí eu estou fazendo algo que é contra a palavra de Deus, e isso me leva a cadeias, diz lá no Salmo 107, né? Então isso pode vir muitas vezes de uma pressão de alguém, de pessoas, né? Essa palavra aqui é muito para liderança, né? Neemias é um exemplo de quem lidera, né? Então com esse texto, eu estava aqui meditando e Deus trouxe ao meu coração o texto de 1 Samuel, capítulo 13, que fala de Saul, que era líder, rei na época, né? E ele fez algo errado contra a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 13, no versículo 8, diz assim: esperou Saul 7 dias, o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel de Agingal, o povo se foi espalhando dali. Portanto, disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e oferecerei o holocausto. Mas havia ele acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Perguntou Samuel: que fizeste? Respondeu Saul: quando vi que o povo se ia espalhando daqui, e tu não vinha nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, pensei: agora descerão os filisteus sobre mim em Gilgal, e ainda não obtive benevolência do Senhor. Assim senti-me constrangido a oferecer o holocausto. Amém? O que Saul fez, né? Algo que o profeta tinha que fazer. E o que me chamou a atenção foi o que levou ele a fazer isso. O povo estava se espalhando, né? O povo estava se espalhando no versículo 8. Se espalhando. Então ele fez o holocausto. Isso acontece hoje muito na liderança. Não vou dizer que são todos os pastores, mas a maioria. Quando o povo começa a se espalhar,
Quando o povo começa a não querer vir no culto, começa a se pregar coisas melhores que as pessoas querem ouvir. Você está entendendo? Então entra a pressão para nos dar contra a palavra de Deus. Neemias recebeu uma pressão, ele estava construindo um muro. Né? O muro estava terminando. Assim tem igrejas, grande, bonita, mas não tem estrutura. Estrutura é a palavra. Jesus é a pedra angular, nós já falamos disso, na pedra fundamental. E o verbo se fez carne, a palavra é Cristo. Então, se não estiver na palavra, às vezes pode estar muito bonito, mas cai. O povo começa a se espalhar e a maioria dos líderes começa a abrir mão. Você está entendendo? Nós temos lá, como se diz, meia dúzia. Mas eu vou chegar diante de Deus com meia dúzia, mais certo do que eu chegar com 190 errado, contra a palavra de Deus. Eu fazer como fez Saul, né? Começar a abrir mão de pontos na Escritura. Porque o povo está se espalhando, o povo não quer vir no culto, né? Eu respeito a opinião de cada um, só que lá é a palavra, nosso ministério é a palavra. Ou é como a palavra diz, você congrega conosco como a palavra diz, ou não congrega. Não tem o que fazer. Eu não posso ir contra a palavra de Deus. Construir um prédio muito bonito, muita gente, mas aí está tendo levantando um povo, né, sem moral. Deixando o inimigo tirar a moral, como o inimigo está tentando tirar a moral de Neemias, para infamar ele, tentando fazer ele andar contra a palavra de Deus. O diabo sempre vai lutar para que eu faça algo contra a palavra de Deus. Uma delas é não pregar aquilo que a pessoa precisa ouvir. A pessoa precisa ouvir a verdade, ainda que doa. Como nós falamos esses dias, um videozinho, né, do carrapincho. Tem muito ovelha com carrapincho. Aí tu puxa o carrapincho, dói, machuca, incomoda, mas a tendência é limpar a ovelha. Limpar a ovelha. Então, Saul recebeu uma pressão, aí chegou o profeta, o que tu fez? Né? Ou seja, ele tinha que esperar o dia que o profeta mandou, que o profeta tinha que fazer esse serviço, ele se antecipou, se precipitou, antecipou. Tem muitas pessoas precipitadas no que estão fazendo, porque estão fazendo algo contrário à palavra de Deus. Então a Bíblia vai nos dizer o seguinte, veja o que o profeta diz, disse Samuel a Saul, procedesse inerciamente e não guardar o mandamento do Senhor teu Deus, te ordenou, pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Tem muita gente que perdeu o cajado, perdeu a moral, perdeu a coragem, né? Porque o povo lá estava tentando intimidar Neemias, né? Neemias, o povo está tentando intimidar, tentando botar medo, né? Tu erra e tu não conserta, o inimigo vai começar a te intimidar. Mas tu fez isso, agora tu quer orar, tu quer me repreender? Você está entendendo? Aí vem alguém, meu irmão, tu está falando isso, mas lá tu vive outra coisa. Você entende? Então é preciso nós manter a nossa vida limpa diante de Deus. Principalmente quem prega, quem evangeliza, quem vai para cima, quem faz a obra. Como ali Neemias estava levantando um muro, né? Eles estavam levantando um muro. Uma grande obra, disse Neemias, que Deus colocou na mão dele. Uma grande obra Deus tem conosco. Ou seja, uma coisa muito importante é a palavra de Deus. Ou seja, como a palavra de Deus é, ou não seja, né? Nossa equipe é bem pequenininha, Batalhão de Cristo vai crescer se chegar a gente que quer compromisso com a palavra de Deus. Se não chegar, né, não tem importância. Deus não está preocupado com a quantidade de ovelha. Deus está preocupado com a qualidade. Tem muito pastor abrindo mão aqui, né? Já ouvi isso. Pessoas dizem, irmão, se tu abrisse mão aqui, tal pessoa viria para a igreja. Não vou abrir mão, irmão. A palavra é a palavra. Minha irmã, a palavra é a palavra. Eu não vou abrir mão da palavra, ainda que eu chegue com meia dúzia de ovelha diante de Deus. Mas não vou chegar com 100 cheio de carrapincho, doente, né? Pessoas que não quiseram fazer um muro de direito, botar o plumo, botar o nível, botar o esquadro, né? Botar um cimento forte, né? Ou seja, ou o muro é levantado forte ou não vai prevalecer, né? Porque ali o muro não era só para Neemias, era para o povo de Jerusalém. O que a gente prega é para o povo de Deus, não é para um, não é para dois, é para todos. É a proteção para todos, é limites para todos. Então o inimigo se lançou contra Neemias para que assim pudesse infamar. Eles queriam trazer uma má fama de Neemias, porque aí Neemias não teria moral para construir o muro, né? Para convidar o povo. Vamos trabalhar, irmão, Deus vai dar vitória. Se eu não tiver moral para dizer isso para ti, se eu tiver todo errado diante de Deus, porque é aquele ditado, a fofoca, ela corre rápido. Tu faz uma coisa boa, ninguém comenta com ninguém, né? Agora tu faz 10 coisas boas, ninguém espalha. Tu faz uma coisa errada, todo mundo espalha.
Não é assim? Tu teve 10 atitudes boas, ninguém comentou. Agora tu errou uma coisa, todo mundo comenta aquilo ali. É que nem um goleiro, né? Ele faz 10 defesas maravilhosas, um gol que ele toma, frangueiro. Mas esquecer dos 9, 10 gols lá que ele tirou com o seu esforço, assim é na igreja, né? Tu tá ali 10 anos, ninguém reconhece nada que tu faz certo. Um dia que tu erra, todo mundo se lembra daquele um dia teu. Mas se esquece dos 10 anos que tu fez certo. Você está entendendo? Então este era o plano para derrubar Neemias para o muro, ou seja, o limite, a proteção, né, para o povo de Jerusalém. Então a igreja, ela tem que ouvir a verdade. Se você quer a verdade, né, você vai ser salvo, levando lá para os finais dos tempos. Porque esse muro aqui estava caído, que o povo não temia a Deus. Devemos temer a Deus. Veja o que diz no versículo, voltando aqui em Neemias capítulo 5, Neemias 5, no versículo 15. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiam o povo. Lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Os seus assistentes dominavam sobre o povo, mas eu não fiz assim, por causa do temor de Deus. Você está entendendo? Tem pessoas que fazem a obra de Deus, mas não tem temor de Deus. Aqui o povo, os governadores, resumindo rapidinho, eles estavam oprimindo o povo. E Neemias chegou e disse, eu não vou fazer assim, por causa do temor de Deus. Eles estavam cobrando um valor acima do que era necessário. Então Neemias chegou e disse assim, eu não vou fazer isso, por causa do temor de Deus. Eu prego a palavra, irmãos, com o temor de Deus, não para agradar o coração de ninguém. Quem vai alegrar o teu coração é o Espírito Santo quando tu obedecer à verdade. Você tá entendendo? Então o Espírito vai ser um muro, como diz em Zacarias capítulo 2 ou 3, que o Senhor é como um muro de fogo em nosso redor. Como é um muro de fogo? Quando nós obedecemos a palavra de Deus. Eu até vou ler o texto aqui. Então você precisa obedecer à verdade. Então o Senhor vai te proteger. O Moisés só diz o que tem que fazer. Zacarias, me acompanha rapidinho. Zacarias, capítulo 2, no versículo 5. Zacarias 2, 5. Esse texto aqui Deus me trouxe agora na mente. Pois eu, diz o Senhor, serei para ele um muro de fogo, em redor de si mesmo. Serei no meio dela a sua glória. O Senhor é o nosso muro. Você está entendendo? De fogo. Fogo é a palavra de Deus. Hoje nossa live vai ser um pouquinho maior, mas não temos que fazer. Jeremias 23, 29. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Tem muito coração endurecido. Penha é pedra, e a palavra é o martelo. Só que a palavra também é fogo, a palavra é proteção. Temos construindo um muro, temos levantando um muro. Proteção. Com o que eu levanto esse muro? Com a direção da palavra. Nós tocamos o ministério com a direção da palavra, do poder do Espírito Santo, as pessoas revelando a verdade, trazendo em conta cada verso da palavra de Deus, cada ponto da palavra de Deus. Senão nós vamos cair. O Senhor é um muro de fogo e a palavra é fogo. Quem é que nos protege? A palavra. Deus através da palavra. Faça como está na palavra. Deus faz o que a palavra diz, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não vai ser atingido. Salmo 91. Quando? Quando eu obedecer a palavra, quando eu construir a minha vida, o meu casamento, o meu trabalho, como pai, como mãe, eu tomando direções como a palavra de Deus me ensina. Isso é levantar um muro, isso é levantar uma proteção. Isso é o diabo. O diabo vai passar pelo fogo, que é Deus? O diabo vai passar pela palavra? Não vai. Quando eu fizer o que a palavra de Deus diz. Saul desobedeceu o mandamento do Senhor, disse o profeta. Vai sempre chegar um Samuel da vida e vai dizer assim, ó, isso aí está errado. Né? Então Deus deu chances para Saul, se tu olhar para trás lá. Mas Saul continuou teimando. Errado. Como diz o gaúcho, botando a carroça na frente dos boi. Então a palavra é fogo. Zacarias capítulo 2, versículo 5. O Senhor é como um muro de fogo. Falemos da pedra viva. 1 Pedro 2, pedra viva, fogo. Fogo é espiritualmente vivo. Foi o que nós falamos, amém? Então que você tome posse dessa palavra. Faça tudo o que a palavra de Deus. Não, se a palavra diz que eu não posso andar irado, se acalme. Se a Bíblia diz, tem de bom ânimo, tenha bom ânimo. O Senhor é contigo, então espere a hora certa, você está entendendo?
Você faz um muro, tem que esperar a parede secar, hoje o cimento secar, para depois dar continuidade, devagar, com tempo, né? A palavra é fogo, Deus vai proteger você, Deus vai proteger a mim, quando eu honrar a palavra. E a proteção é espiritual. Ainda que eu desça num caixão, desde que eu morra fisicamente, mas vivo espiritualmente obedecendo a palavra de Deus. Então isso é construir muro, né? Isso é congregar numa igreja que prega a verdade. Ah, Moisés, eu não gosto que fale mal dos outros ministérios. Eu não estou falando mal do ministério. Eu digo o que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz: um cego guia outro cego, ambos caem no buraco. Você está entendendo? Ambos caem no buraco. Se o pastor é cego espiritualmente, a ovelha vai cair junto. Porque a palavra de Deus diz: se um cego guia o outro, os dois caem no buraco. Você está entendendo? Então o líder, ele tem que dizer: a palavra é a palavra, meus irmãos, Deus vai te abençoar se tu obedecer. Senão, não vai abençoar. Ponto final. É como tu ir no médico. O médico, tu vai lá: eu tô com dor de barriga, eu vou te dar esse lactopurga aqui. Se tu pegar o lactopurga, levar pra casa, não tomar, tu vai ficar bom do estômago? Não vai. E se não ficar bom, é culpa do médico? Não, tu sabe que é culpa tua. Tu sabe. O médico tá lá no hospital, mas tu tá em casa, vai dizer: não, eu não tomei o remédio que o doutor mandou tomar. A culpa é de quem? É do médico ou é tua? A culpa é do pastor se você cai? Se ele disse não faz, tu fez, a culpa é tua. Não é assim? Deus disse para Saul: faça como eu te dizer. Saul fez do jeito dele. Então chegou o profeta: o que tu fez? Por que tu desobedeceu o mandamento do Senhor? Ah, o povo estava se espalhando. Não quer congregar, não congrega. A verdade vai ser pregada. Você está entendendo? Porque Jesus disse: ide e pregar o evangelho. Para quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Marcos capítulo 15. Versículo 15 também. Ah, eu não sou batizado nas águas, irmão. O único batismo que a Bíblia ensina é das águas. Eu vou ser salvo? Não vai. Se tu não te arrepender, não te converter, não. Porque é a palavra de Deus que está dizendo, não é o Moisés. Você está entendendo? Entenda que é a palavra do Senhor. Então a palavra é fogo, ela é martelo, que esmiuça a penha, que quebra a pedra, é a palavra. A palavra é dura, né? Porque muitas vezes nosso coração é duro, mas Deus quer abençoar. Amém? Que Deus abençoe a tua vida com esta palavra, em nome de Jesus. Paz.